Alô, querida, querido. Boa tarde aqui na Inglaterra, né? São quase 5 da tarde, aí está começando no Brasil à tarde. Do lado de cá mais próximo, as diferenças de 1 a 2 horitas, normalmente no fuso horário. Estamos aqui gravando mais um vídeo, hoje é dia 20 de maio. Aquele clarão lá atrás é porque está fazendo um sol muito bonito aqui em Durham, aqui na Inglaterra. Nós estamos ainda na primavera, né? Mas caminhando para o verão. E com um certo calor, né? Para aqui, para as nossas condições, 19, 20 graus já começa a ser calor. Então vamos gravar mais um vídeo. É uma oportunidade que Deus me dá para eu gravar um vídeo e enviar para vocês. É um grupo aí em torno de 100, 110 pessoas que recebem esses vídeos quinzenais para falar um pouco da palavra de Deus. Está aqui do meu lado, daqui a pouco nós vamos salmodiar mais um pouco e crescer, né? Aprender as coisas de Deus, aquilo que é importante para a nossa vida. Muitos não se dão conta disso e deixam para tomar decisões só nas horas difíceis, vamos assim dizer, né? É uma pena, porque a oportunidade é todo dia e o dia todo. E seguir a Deus não significa nenhum tipo de transformação da sua vida no sentido do seu dia a dia, da sua família, da sua casa. Vai melhorar em termos de qualidade, porque você vai perceber aquilo que Deus preparou para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E é um ponto muito importante, porque o tempo vai passando, né? Nós vamos envelhecendo, né? E um dia vamos morrer, né? Ou como diz a Bíblia, eu gosto muito, vamos adormecer. Para onde vamos, né? Entende? Como fazer para acessar esse lugar onde vamos estar na eternidade, que é chamado de paraíso, né? Ou a vida eterna. É uma promessa na palavra de Deus. Muitíssimos têm dificuldade de compreender isso daí. Mas para mim é mais importante dizer para você que você seguir os conselhos, os ensinos de Deus, não vai alterar a sua vida de uma maneira geral, vai te dar, abrir a mente e o coração para receber boas porções de Deus e fazer as escolhas que você está fazendo agora sem ter essas porções de Deus. E normalmente quando nós fazemos escolhas, né, no mundo, sem o auxílio de Deus, nós terminamos perdendo. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade, ou transformando uma coisa que pode ser já difícil, muito complicada no nosso dia a dia. Então a palavra de Deus é um ensino, é um legado que ele deixou para aqueles que querem. E na maior parte, né, é para você exercê-la com fé. E a fé é um dom. Deus vai aumentar a sua fé, vai equilibrar a sua fé à medida que você tem comunhão com Ele. E isso é uma coisa natural, né? O bom cozinheiro, ele vai melhorando, né, a sua qualidade no preparar de comidas com o tempo. A mesma coisa é com outros setores, né? Os médicos, né? Os advogados vão melhorando à medida, né? O que vai trabalhando mais, né? Se empenhando mais na sua profissão, aprendendo mais, estudando, fazendo cursos. Enfim, a mesma coisa com Deus. Perdão. É a mesma coisa com Deus. Ele está disponível 24 horas por dia. E o plano de salvação, que é o maior acontecimento que o mundo experimentou, né, na virada do antes de Cristo e depois de Cristo, né, de 2000 e poucos anos atrás, ele está disponível e continuará até quando Jesus Cristo voltar. E ele vai voltar porque é uma promessa na Bíblia. E por fé eu creio que ele vai voltar. E a Bíblia diz que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não é o templo, né, que você conhece, não é a catedral, não é uma sinagoga, não é o que está construído. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo somos eu e você. Sim, aqueles que escolhem seguir a Cristo, é esse que eles vêm buscar. Nos finais dos tempos, é no final do tempo, que muitos já acreditam estar próximos, né? Por quê? Pelos acontecimentos, né, que estão aí no dia a dia da humanidade.
Mas vamos à palavra de Deus, né? Que esse é o objetivo do vídeo. E esse vai ser o terceiro vídeo em que nós vamos salmodiar, ou seja, nós vamos falar dos Salmos, que é um livro especial da Bíblia Sagrada, todos são, né? Mas os Salmos, ele transmite, né? Ele dá aquilo que era preparado, que era feito, que era celebrado, né? Que era usado, né? Pelo povo de Deus nas diversas circunstâncias e situações de vida que o envolviam, né? De uma cerimônia de casamento, de uma festa familiar, a um preparar para uma guerra, para uma batalha, ao se livrar de inimigos comuns, individuais, brigas, canções, lamentos. Tudo isso está registrado nesse livro de Salmos. São 150 capítulos e um terço deles, aproximadamente, foram escritos por Davi, o rei Davi de Israel. Eu falei já sobre o primeiro salmo da Bíblia e falei também sobre o Salmo 112. Hoje vamos um salmo mais adiante. É um salmo muito especial. Eu tenho usado muito ele na minha família, principalmente quando há uma viagem. Eu também declaro para algumas pessoas mais próximas esse Salmo 121. E eu quero declarar ele hoje aqui para cada um de vocês que venham assistir esse vídeo. Não só esses 100, 110 pessoas em que eu envio normalmente os vídeos, mas e principalmente para aquelas pessoas que cada um de vocês tenham a fineza, né, de reenviar o vídeo. É importante. Nós não sabemos como as pessoas estão. E umas simples palavras, uns simples versículos, uma mensagem de Deus pode afetar profundamente uma vida, transformando-a, tirando de uma situação que, na maior parte das vezes, nós não sabemos que ela está enfrentando. Essa é uma realidade. Por isso que eu peço sempre, né, minha querida e meu querido, não deixe de reenviar esse vídeo, né? Logo depois que você assistir, ou depois você tem familiares, você tem amigos, você tem conhecidos. Então faça isso, que pode estar fazendo algo especial para alguma pessoa, tá bem? Se você tem uma Bíblia aí próximo, muito bem, pode usá-la enquanto está vendo o vídeo, né? Seguindo os versículos que vão ser declamados aqui. Se você não tem, anote e depois você vai fazer um estudo, né? Vai ver, vai participar, né? Desses salmos, né? Individualmente aí ou com alguém da sua família. O importante na comunhão com Deus, e essa é uma das partes mais importantes, é a leitura da Bíblia Sagrada. Eu acho que, se não em todas, na totalidade, em quase todas as casas há uma Bíblia. A maior parte delas, infelizmente, continuam fechadas, né? Não são usadas, estão ali às vezes até como enfeite. Você pode mudar essa circunstância se estiver com algo parecido com isso que eu estou falando. Não quero ser rude, né? Como os ingleses falam muito a expressão rude aqui, né? Não quero ser chato, não quero ser pessimista, mas eu tenho que falar aquilo que está no meu coração e está embasado na palavra de Deus. Você só pode ter essa comunhão com Deus e aumentá-la, né? A ponto de receber um dom, que é um dom, de ter uma fé para crer naquilo que você está lendo, que você está estudando, que você está aprendendo. Assim funciona o nosso dia a dia com Deus. Mas pode orar também, é muito bom, pode cantar, louvar, não importa que voz você tenha. Queridas e queridos, quando eu abro a boca para cantar, quem está perto sai correndo. Porque a minha voz não é das melhores, né? Mas eu não estou cantando para público, eu não estou cantando para artista, né? Assim, que gravam, né? Não, eu estou cantando para Deus, eu estou louvando para Deus e faço isso nas minhas caminhadas, né? Todos os dias, ou quando eu estou caminhando, quando eu estou caminhando e sozinho, eu canto 5 louvores diferentes e faço uma oração, né? Por toda a família no Brasil, pelas pessoas que eu tenho um relacionamento e também por outras nações, né? Umas poucas nações, são 5 ao total. Eu oro todos os dias, mas canto também.
E às vezes a caminhada é pela cidade, cruzando com pessoas, e uma ou outra vez, passando, nossa, você está feliz, né? Você está cantando, e realmente é uma felicidade que o mundo não entende, né? Porque na maior parte do mundo as pessoas estão apreensivas, né? Estão com medo, né? Estão correndo, né? Buscando a sua sobrevivência, enfim. Mas vamos salmodiar com o Senhor, que isso é que é importante, né? E dentro do que nós formos trazendo dos Salmos, né? Desse Salmo 121 da Bíblia Sagrada, nós vamos adaptá-lo para o nosso dia a dia, porque essa é a tarefa que eu combinei com Deus. E enquanto ele não vetar, né? Quando ele não der uma direção para outro caminho, para outro tipo de mensagem, de pregação, do compartilhar da palavra, nós vamos continuar falando dessa maneira, porque eu acho que mais pessoas têm acesso, né, às coisas de Deus quando elas são apresentadas de uma maneira fácil. As pessoas se assustam às vezes, né? Acha que seguir a Deus, que numa igreja, ser crente é um sacrifício, né? Que vai exigir. Não, não é. Primeiro que é uma decisão individual de cada um de nós, né? Querer ou não querer. E depois é um acerto pessoal de cada um de nós também, com Deus, né? E Deus vai moldar, porque todas as coisas que Ele quer que nós pratiquemos, elas fazem bem principalmente para a saúde física e mental da nossa vida e também na parte moral, né? Na parte moral do nosso dia a dia de convívio com o mundo, que jaz no maligno, segundo a própria Bíblia Sagrada, e cujo príncipe, eu não canso de falar, é o diabo. Mas deixa ele para lá. Ele pode ser príncipe do mundo, mas quem governe a minha vida e a tua, que seja o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Tá bem? Vamos lá, uma introdução já um pouco longa, já vamos aí com 12 minutos de áudio, de vídeo, né? E a Bíblia Sagrada no Salmo 121, o título é Deus, o fiel guarda do homem. Deus, o fiel guarda do homem, dos homens, né, no plural aqui na minha Bíblia. Relembrando que quando se usa a expressão homem, se está definindo uma expressão de humanidade, né? Tanto de homem como mulheres. Então, Deus, o fiel guarda dos homens. E o verso primeiro diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando a gente fala monte, né? O que é que nós lembramos? Algo alto, não é isso? Uma montanha, uma serra, né? Nós lembramos de algo alto. Então, elevo os olhos para o alto, porque também todos nós sabemos que no alto está o céu. E no céu está Deus, né? Vamos fazer uma escadinha aí, né, de possibilidades para uma compreensão melhor. Eleva os olhos para o alto. O alto, nós vemos o céu, acima das montanhas, dos montes, aqui a minha tradução fala dos montes, e temos ali Deus. Tá fácil, né, de compreender essa sequência pelo que está na palavra de Deus. E esse verso primeiro se completa: de onde me virá o socorro? Quando é uma pergunta que está fazendo aqui o salmista. Esse salmista não está identificado oficialmente aqui na Bíblia Sagrada. Alguns dos salmos contidos como cântico de romagem não está contido como nome individual de algumas pessoas que escreveram salmos além de Davi. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A quem vamos clamar, né? A quem vamos pedir que nos socorra? Olha, se nós já estamos olhando para o alto, se nós já estamos olhando para os montes, as montanhas, o que há sobre eles, nós estamos nos referindo a Deus, que é quem pode nos socorrer. Não se sabe qual a situação do salmista na hora que ele inicia, né, esse seu salmo dessa maneira. De onde, né, de quem, né, de onde me virá o socorro? E ele já no verso 2, ele já esclarece o que não é tão difícil de compreender pelo que está na Bíblia Sagrada.
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Se eu olho para o alto, se eu olho para sobre a montanha, né, sobre os montes, quem pode me socorrer? Ora, quem está lá? Não é isso? Não, eu não estou lá, você não está lá. A gente pode até escalar, né? De vez em quando vemos aí alguns montes famosos no mundo, acho que é Himalaia é o maior deles, ou se tiver outro, eu não sei. Muitos morrem tentando escalar montes, né? Montanhas, para ganhar alturas, para ganhar prêmios, né? Bater recordes. Isso existe também. Não estou criticando os alpinistas, né? Não estou criticando eles. Mas tem gente que faz disso, né, a sua vida, faz tudo na sua vida para alcançar essas marcas. O salmista diz que lá no alto o socorro dele vem do Senhor. Esse Senhor é o Deus. É uma trindade, né? Todos nós sabemos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é o Senhor Deus. É o socorro que pode socorrê-lo. É o socorro que pode tirá-lo de uma situação embaraçosa. É o socorro que pode mudar, transformar a sua vida. É um problema de saúde física, de enfermidade. É um problema de relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, é a família, com o relacionamento travado, né? É um problema financeiro que está afligindo o salmista, vamos dizer assim, né? É um problema. É um problema. Então ele espera o socorro, porque ninguém pode fazer nada por ele que não seja Deus. Ele reconhece que não há ninguém no alto, né? Se ele está no alto, buscando no alto, é porque não há ninguém em sua volta que possa fazer o que Deus pode fazer. E por que ele pode fazer isso? Porque ele criou o céu e a terra. Ele nos criou. Ele fez as coisas todas do mundo, o mundo que nós conhecemos hoje. É o Senhor Deus, está relatado no primeiro livro da Bíblia. O primeiro capítulo fala sobre a criação de tudo, né? Do céu, da terra, dos mares, do sol, da lua, das estrelas, dos animais, da vegetação, tudo, tudo, tudo. E nós, nos criou também como ser humano, né? Homem e mulher. Verso 3. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aqui ele já traz uma informação que talvez alguns não saibam. Deus escolheu o povo, vamos dizer que hoje sabemos que é o povo israelita, né, de Israel. É o hebreu lá de trás, o judeu de hoje. Foi uma escolha de Deus. Eu, nas minhas orações que eu faço, de vez em quando eu falo, abençoando a nação de Israel. Eu abençoo todos os dias essa nação e o seu povo, porque foram escolhidos por Deus, nação e o povo. E eu não tenho isso como algo completo, concreto, não tenho. Eu falo, um dia não será revelado, mas esse dia vai ser lá no alto, que o salmista fala aqui. Então ele aqui está se dirigindo ao povo de Israel, né? Ele declara aquele, né? Não permitirá que os teus pés vacilem e nem dormitará aquele que te guarda. Eu pulei um verso, ao 3 eu falei o 4 que fala de Israel, tá bom, gente? Perdoa, não esqueça que eu já estou com 69 e nem sempre quando, né, nessa rapidez aqui para ali, dali para aqui, eu consigo pegar o verso certo. O verso 3, na verdade, quando fala do Deus, do Senhor que criou o céu e a terra, fala, ele não permitirá que os teus pés vacilem e não dormitará aquele que te guarda. Ele não vai passar em branco, ele vai estar sempre vigiando, ele vai estar sempre cuidando de você, cuidando para você as coisas que estão à sua volta. Ele não dormita, é como se ele não dorme, né? No verso seguinte usa essa expressão, aquele que te guarda. Mas ele te guarda porque você o busca. Ele te guarda porque você quer que ele seja o teu Deus. Entende? Ele te guarda porque sabe que você, quando está na sua necessidade, o busca. E ele te guarda.
e Ele atende, e Ele ajeita aquilo que precisa ser ajeitado, transforma aquilo que precisa ser transformado. É o Deus de Israel, né, que nós vamos ver agora no verso 4. É o Deus da minha vida, é o Deus da tua vida. E se você ainda não tem isso dentro da sua mente e do seu coração, é hora de você tomar uma decisão, é hora de você buscar as coisas de Deus para a sua vida. Você pode fazer isso. Não permita que esse sofrimento perdure. Não permita que a falta de perdão te afaste de pessoas à tua volta, não importa quem elas sejam, se são da família, se são vizinhos, se são amigos. Que o ódio não tome conta do teu coração. Libera o perdão, até para você não adoecer, até para você não passar por maus momentos lá na frente. Busca a face de Deus, peça a Deus para resolver as tuas coisas, Ele te guarda. Ele não dorme, ele não dormita, porque ele sabe que você é amado deles, você entregou a sua vida a ele, você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer um dia estar no lugar certo e na hora certa, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai arrebatar o seu povo. Muitos ficarão, está na palavra de Deus. Muitos não irão para o céu. Está na palavra de Deus. Mas essa opção, nós temos que tomar uma decisão para obter essa chance de estar na opção do lado certo. Está entendendo? Pode ser difícil para sua mente, mas é o que diz a palavra de Deus. E não é obrigatório você tomar essa decisão. Essa decisão tem que vir de dentro do seu coração, é um desejo teu. E você só pode tomar uma decisão dessa a partir do momento que você começa a conhecer as coisas de Deus e que estão ali à sua volta para melhorar a sua vida, para dar um crescimento espiritual. Não dormitará aquele que te guarda. E antes ele fala nesse mesmo verso, não vai deixar que teus pés vacilem, que você tome decisões erradas, que você vá por um caminho que não tem volta. Ou se você conseguir percorrê-lo, você vai ter muito sofrimento, muitas feridas, muitas marcas que vão ficar na tua vida enquanto você aqui estiver. Muitas pessoas sofrem sem necessidade. Muitas pessoas não querem ser curadas. Muitas pessoas querem manter uma condição que não é boa, não lhe faz bem, mas mantém. Há bloqueios na sua mente, a sua personalidade não deseja ser transformada. Sabe? Tem muita gente assim. Ah, eu sou desse jeito e pronto. Ah, eu não vou mudar. Ah, eu penso dessa maneira e pronto. O resto que se exploda, né? Como é uma relação popular de falácias aí no Brasil, né? De termos, né? Aí o verso 4, aí sim, eu já dei um salto, mas pus a marcha ré. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, ele já tem essa experiência. Ele eleva os olhos para os montes, para o alto, porque sabe ali que está Deus, o Criador do céu e da terra. É aquele que não vai deixar que teu pé vacile, é aquele que vai te guardar de todo mal. Ele tem essa convicção. Mas ainda assim, ele se derrama diante de Deus, ele salmodeia, né? Ele declara esse salmo diante de Deus. Deus já conhece o coração dele, Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração. Eu vou pedir alguma coisa para Deus, ele já sabe o que é que eu vou pedir. Ele já sabe o que você está pensando, o que eu estou pensando. Esse é o Deus criador do céu e da terra, então ele tem esse poder. Tem umas palavrinhas assim, até difícil, né? Onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, ele tem todo o poder, ele tem toda a ciência, ele está presente em todos os lugares. Esse é o Deus criador do céu e da terra. É o Deus que não vai deixar o teu pé, o nosso pé vacilar. É o Deus que vai nos guardar. É esse Deus que está buscando a tua vida hoje. Ele quer que você dê um passo de fé.
Ele quer que você procure Ele, mesmo que você não tenha um entendimento completo disso aí. Nós precisamos entender que as coisas de Deus, elas vêm gradativamente. Ele não pode jogar tudo na nossa mente, no nosso coração, nós não vamos compreender, entraríamos num colapso de entendimento, confusão mental, no sentido de não compreender as coisas. Mas Ele quer que você se abra, que o busque, que permita que Ele te acaricie, que Ele fale no teu ouvido, que Ele fale no teu coração, coisas que você nunca escutou na sua vida, que nunca você pensou que iam ser ditas para você. Esse é o guarda de Israel. Porque quando o povo de Deus virou as costas para ele, ele veio para nós, os gentios, os pecadores, os pagãos, né? Aqueles que não criam em nada, aqueles que criam em divindades, aqueles que adoravam deuses de pedra, de pau, tem boca, mas não fala, a Bíblia diz isso, né? Tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. O nosso Deus não. Lá nesse primeiro capítulo da Bíblia, ele fala que quando ele nos cria, o ser humano, o homem e a mulher, ele nos cria a sua imagem e semelhança. Veja bem, Deus nos cria, veja a grandeza dele e a nossa pouca grandeza. Ele nos cria a sua imagem e semelhança. É um amor que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Nem pode comprar. E nem vai ter dinheiro para pagar, porque não vai conseguir. Verso 5, o Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é que te guarda. E guarda mesmo. E guarda mesmo. Ele livra, dá livramento. Um tempo desse, no meu trabalho agora, eu faço entrega de medicamentos em uma região aqui próximo da minha casa. Eu tive um susto muito grande. Eu nem contei aqui para o pessoal da minha família, porque besteira. Quase que um carro me atinge. Ele vinha fazendo a ultrapassagem no lugar que ele não podia ultrapassar, e eu estava saindo de uma via e entrando nessa, onde eu podia entrar, porque não via ninguém na direção que eu estava seguindo, mas ele estava ultrapassando uma fila de carros. No lado da minha pista que eu estava indo, ele veio, onde há uma faixa vermelha, que aqui tem nesses cruzamentos grandes de rodovia, tem uma faixa vermelha onde não se pode ultrapassar. E eu não tinha visto ele. Posso ter errado e não olhar para o outro lado também, mas é que nem pouca gente faz isso. Mas às vezes acontece. Mas Deus te livra. Ele te guarda. Eu não acelerei. Eu fui entrando bem devagarinho. E eu só vi um vulto branco passando. E passou. E Deus me deu um livramento. É esse Deus que está sendo falado aqui. Ele é que te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. Ele é que não vai permitir que os seus pés vacilem, minha querida, meu querido. Toma consciência disso, busca essa possibilidade para a tua vida. Depois você me fala, se não der tempo, né? Porque eu já estou aí, já. Minha irmã fala lá no Brasil, já estamos descendo a ladeira, quando eu estava com ela agora recentemente, várias vezes. Eu tossia, ela fala, já está descendo a ladeira. Mas é uma forma de expressão e é uma realidade, né? Eu entrego esses remédios para a maior parte para pessoas de muita idade com problemas de saúde. É triste, mas é a realidade nossa. Nós temos que encará-la, que um dia ela chegará para nós. Amém? Agora que ela venha acompanhado do guarda de Israel, que vai amenizar as dores de uma enfermidade, o medo, a solidão de quem está num quarto hospitalar, numa cela de um presídio. Ela vai amenizar essa dor, esse medo, a interrogação, né? Para onde vamos? Aonde iremos? É o guarda de Israel. É o Senhor que está acima dos montes e das montanhas. É o socorro
que vai te ajudar na hora que você clamar por Ele. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra à tua direita, verso 5. E o verso 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. São os dois luzeiros, né, do mundo, do Criador do céu e da terra. O sol de dia e a lua de noite, né? As próprias estrelas, a Bíblia fala também, com as suas luminosidades, estão ali, né? A terra rodando, muda, deixamos o dia, entramos na noite, mas a outra parte da terra está rodando, começa o dia. Quando a nossa volta para o novo dia, aquela parte volta para a noite. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará, verso 7, de todo mal. O bom de Deus é que não tem meio termo, é 10%. 10% do mal não vai te atingir. Não, não. Todo o mal, diz a palavra de Deus. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Por que a alma, né? Porque a alma nós não domamos ela. Nós não convertemos a alma. A alma é o que a gente fala, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente toca, o que a gente cheira. A alma é que nos leva, a maior parte das vezes, ao pecado, porque é o que nos agrada. Os vícios da vida, a prostituição, né, a relação sexual, tudo isso vem da alma. Não que seja errada a relação sexual, estou falando como prazer por prazer, né? Porque se Deus cria o homem e a mulher para ter essa relação sexual, e essa relação sexual é prazerosa. Deus não ia dar um presente desse para nós que não fosse bom. Não é isso? Vocês. Mas vamos voltar para o salmista aqui. Te guardará de todo mal e guardará a tua alma. Para quê? Para que você não vacile, não tome a decisão errada, não vá para aquele lugar, não ande com aquela pessoa. Porque isso pode te atrair pelos desejos da alma. Um desejo que você não controla, um desejo que você não converte. É uma realidade. Eu já experimentei isso e tenho certeza que todos nós, todos vocês, né, que estão vendo esse vídeo já experimentou esse tipo, né, de situação. A alma prevalecendo, predominando sobre a tua força, a tua vontade, o teu querer de fazer isto ou aquilo. É uma realidade. Perdão, não estou descendo a ladeira. E o verso 8, que finaliza esse Salmo 121, diz assim: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Olha que tremendo. Eu oro muito quando eu vou viajar, né? Tô saindo de casa, já começo a orar. Peço a Deus para colocar as suas mãos sobre as minhas mãos. Peço para cuidar das coisas do carro, a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte mecânica. Peço Ele para abrir os caminhos. Peço Ele para singrar os mares quando eu estou em navio. Peço Ele para abrir os céus quando eu estou voando. Cuidar dos pilotos lá na cabine. Cuidar da parte também hidráulica, elétrica, mecânica do avião. Eu peço sempre tudo isso a Deus. Mas eu falo assim: entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele não vai deixar o teu pé vacilar, o nosso pé vacilar, fazer a escolha errada. E se ainda assim fizermos, Ele está de braços abertos para nos acolher, nos abraçar, nos perdoar. Às vezes nós não fazemos isso nem com nossos familiares, perdoar, abraçar, acolher. Mas Deus faz, porque Ele é o Criador do céu e da terra, Ele me criou e criou você, e nos fez a imagem e semelhança dEle. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. E finaliza assim esse salmo tremendo. Desde agora, tá vendo esse vídeo aí? Vai para 35 segundos. Desde agora
para sempre. Para sempre. É o Deus eterno. É a eternidade sendo aqui ofertada para a minha vida e para a sua vida neste vídeo. E nós temos que fazer o bom uso dela. Deus sabe, Deus é fiel. Deus quer o melhor para a tua vida. Deus quer o melhor para a minha vida. Esse passo nós temos que dar. Depende de nós. Abra tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye.